Oi, hoje é a resenha do conto De Quanta Terra Precisa um Homem, escrito por Lev Tolstói, aqui da coletânea Clássicos do Conto Russo e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. A irmã mais velha chegou da cidade para visitar a mais nova no campo. A mais velha era casada com um comerciante e vivia na cidade. Já a mais nova era casada com um mojique e vivia no campo. As irmãs bebiam chá e conversavam. A mais velha começou a contar vantagem. Gabava-se de sua vida na cidade, que vida confortável e asseada ela levava, como as crianças andavam bem arrumadas, como ela comia e bebia bem, passeava, ia a festas e ao teatro. Assim começa De Quanta Terra Precisa um Homem, escrito por Lev Tolstói, que conta a história dessas duas irmãs aqui. Não é delas que vamos falar, porque, na verdade, enquanto essas duas aqui estão meio que batendo boca, aquelas coisinhas de irmã, né? Ficar cutucando umas às outras. Na verdade, vocês bem perceberam, né? É a mais velha, que vem lá da cidade, que fica cutucando a mais nova, dizendo que sim, ela que leva uma vida super boa. Mas, logo no parágrafo seguinte, a gente percebe que a irmã mais nova também, ela fica ofendida e ela também começa a dizer que a sua vida, que embora pareça simples, é que é a melhor. Mas sim, né? Claro, né? Essa conversa vai longe, porque nenhuma das duas, claro, vai dizer que tem uma vidinha um pouco, como eu diria, medíocre, ou que não alcançou os seus desejos. Claro, cada uma vai puxar a sardinha para o seu lado. Bom, elas estão conversando, a noite vai avançando e quem está ali do lado ouvindo tudo aquilo? Bom, é exatamente o marido da mais nova, afinal de contas, ali é a casa dele. Só que tem um probleminha. Não é só o marido que está ouvindo essa conversa. Aliás, o nome dele é Pacom e ele não está ligando muito para isso, né? Está ouvindo, mas deixa as duas, vai. Mas como eu disse, o que importa é que não é apenas ele que está ouvindo essa conversa das duas irmãs. Sabe quem está ouvindo a conversa também? O diabo. E ele fica interessado nesse assunto, né? Do disse-me-disse dessas duas irmãs. E ele acha que a mais nova também está se gabando muito, tanto quanto a que vem de longe, que começou essa história de ficar se impondo como uma melhor, né? Que está levando a vida mais suave, digamos assim. E olha só o que ele resolve fazer. O diabo. Ele vai sacanear com a irmã mais nova? Não, ele vai sacanear com o marido da irmã mais nova. Sim, Pacom, que vai sofrer as consequências do diabo se meter nessa conversa. Pois é, imagine o que pode acontecer com esse cidadão. Enfim, bom, eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito curioso. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza, essa abertura aqui faz a gente realmente pensar e ficar interessado que essa história de fato vai render muitas coisas interessantes, porque, digamos assim, né, esse convidado inesperado aqui, quer dizer, não é um convidado, é um xereta, literalmente, né? As pessoas estavam tocando sua vida, mesmo que seja naquelas de ficar espiziando o outro, mesmo que sejam irmãs, mas é uma situação corriqueira, é a vida das pessoas. Umas pessoas têm algumas posses melhores do que outras. E, na verdade, as que estão em situação um pouco mais precária, às vezes se sentem muito bem, não precisam ter muita coisa para serem felizes. E é mais ou menos o que as duas irmãs aqui ficam se batendo. Claro, do outro lado, a mais velha diz que sim, precisa de bastante conforto para viver bem. E naquela, né, inclusive o marido da mais nova não tá nem aí pra conversa, tá vivendo também a sua vidinha ali, né, fazendo o seu chazinho. Sim, o que importa é que o problema é que alguém ouviu essa conversa e resolveu se meter na situação, e foi justamente o diabo, que tem, claro, um grande poder de interferir no rumo da vida das pessoas. E, como eu disse, ele cismou de meio que sacanear a irmã mais nova através do marido, porque na verdade, como eu disse, o marido não fez nada, ele estava quieto em toda essa situação. E sim, por que o diabo resolveu sacanear a mulher através, digamos, da desgraça do marido? Bom, evidentemente que ele percebeu que um grande motivo que talvez faça o marido, o Pacom, ter maus momentos, foi justamente por causa de uma dica que sua senhora passou ali na conversa, questão de terra. Sim,
Questão de terra porque quem vive longe, lá na cidade, também está numa terra distante. Porque vamos combinar, mesmo que a casa seja própria ou mesmo alugada, no fundo, é uma questão de terra. Mesmo que tu seja num sobrado ou então num andar de um edifício, dá no mesmo, né? Você às vezes tem a propriedade e às vezes você não tem. E às vezes tendo uma terrinha do campo é mais auspicioso. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que o que o diabo vai fazer com Pacom é exatamente começar a embutir nele bastante cobiça, justamente em questões da terra. Na verdade, se começa a contar, e aí digamos que o diabo meio que para de tomar partido ali naquela questão. O narrador começa a apresentar para a gente uma sucessão de acontecimentos que acontecem ali na rotina diária do campo, que Procon vive com seu pequeno punhado de terra. Algumas questões de outros muxiques, vizinhos, que começam a importunar a pequena produção que ele tem ali na sua terra. E na verdade dá para perceber que no começo não há cobiça nenhuma ali na cabeça do Pacon. Ele está apenas sendo uma vítima das circunstâncias. Os seus vizinhos começam a fazer coisas que ele não está gostando, ou seja, ele tem a necessidade de começar a tentar melhorar as coisas ali. Aliás, ele não quer nem problema com os outros, mas digamos que a paciência uma hora acaba, é uma coisa atrás da outra. Chega um ponto que realmente ele precisa tomar uma atitude de talvez arranjar uma terrinha melhor, porque ali no lugar onde ele vive a coisa realmente está começando a ficar complicada, talvez descambando até por uma certa violência. Dito isso, dá para perceber que no fundo o começo dessa narrativa aqui, o Pacom ele não tem nenhum indício que ele cobiça algo maior e maior, maior a cada novo momento. E depois, quando eles se mudam dali, finalmente ele consegue arranjar um bom outro lugar para viver com sua família, e que no caso aí na verdade é apenas ele e a sua mulher, mas com certeza, a partir do momento que ele vai para outro lugar, aí sim começam a pintar algumas questões que talvez ele queira um pouquinho mais de terra o tempo todo. E basicamente a gente pode dizer que o resumo do conto é esse. Pacom quer mais e mais terra. Às vezes ele quer engrandecer o que ele já tem apenas por uma questão de conforto. Mas no fundo, a gente também pode dizer que ele não quer ter mais terra para se gabar perante os outros, como fez a irmã de sua mulher, coisa que era bem evidente. Ele, digamos que ele está longe disso, mas mesmo assim, os acontecimentos vão surgindo e dificultando cada vez mais. Ou talvez não, na cabeça dele talvez as questões que atrapalhem ele, deixem ele um pouco enervado, podiam ser relevadas também. Mas a gente tem que levar em consideração que a partir daquele momento que o diabo diz que ia interferir, ele já está interferindo, mesmo que o narrador da história não passe para a gente que existe alguma coisa que o tempo todo está fazendo com que o destino deste homem inocente na história, né, está sendo alterado cada vez mais. Aos poucos a gente vai percebendo um pouquinho, entre aspas, de um pouco mais de cobiça da parte desse homem. Mas realmente não é algo grave, bem destacado aqui no texto. E para falar a verdade, depois de um certo tempo que acontecem vários eventos onde ele vai, digamos, aumentando o tamanho das terras que possui, que eu falava, que história mais sem graça, Tolstói? Isso aqui não está levando a nada. Na verdade, todas essas novas informações me pareciam bastante apenas que ele está enrolando para dizer algo interessante, talvez, lá ao final da narrativa. Mas eis que surge um ponto da história onde realmente há uma boa guinada aqui no conto, onde a gente percebe que, aliás, eu tive uma grande sensação bem clara para mim que na verdade, era isso o tempo todo que o Tolstói queria dizer. Pois é, acontece muito quando a gente está fazendo uma criação de uma história que a gente tem um fiapinho, né, de questão muito importante a ser discutida, ou pelo menos colocada à mesa para o leitor refletir. E digamos que dá para perceber nesse conto aqui que talvez essa última parte dessa narrativa é a parte principal. E talvez o escritor tenha criado tudo que veio antes como uma espécie de complemento, dá um pouco mais de sabor a essa parte mais interessante. Se bem que, no fundo, essa última parte poderia existir isoladamente que estava de bom tamanho. Pois é, a moldura que ele então criou, na minha visão, foi um excesso e poderia ser muito bem dispensável.
Bom, uma coisa importante, eu não posso dizer nenhuma linha a respeito do que é essa última parte aqui desse conto, porque simplesmente se eu começo a dizer qualquer detalhe, vocês podem matar a charada. Sim, esta parte final, embora seja muito mais interessante, muito mais instigante, em termos de leitura, que você vai acompanhando como as coisas vão se desenvolvendo, há um quesinho de mistério inicialmente, depois uma situação um pouco exagerada, digamos assim, quase com um toque fantástico. E ao final não, antes do final, depois que passou um pouquinho da metade dessa última parte, você já começa a pensar, talvez eu já saiba como é que isso aqui se encerra, e é por isso que eu não posso dizer nada. Se eu digo, realmente você já sabe antes de começar a leitura do conto. Mas é algo bastante interessante. Na verdade, a gente pode considerar que o que acontece nessa última parte, a gente pode classificar como uma parábola. Pois é, daquelas que a gente encontra muito nos textos religiosos. E se você levar em consideração que o diabo apareceu lá no começo, com certeza, então é isso por aí mesmo. Sim, o que vale é que essa força final do texto é muito interessante e valoriza bastante tudo o que foi discutido lá no começo. A questão da cobiça. Essa parábola que é apresentada por Tolstói é muito bem definidora de tudo que ele queria discutir então lá no começo do seu texto. E sim, tudo está na mão de Pacon. Aí você pode pensar, mas e as duas irmãs? Pois é, como eu disse, completamente esquecido nessa parte final e mais importante aqui desta narrativa, ou seja, mais uma vez evidencia que as irmãs entraram neste bolo todo aqui como uma espécie de introdução ao que Tolstói realmente queria dizer para a gente. Só que você pode considerar, ok, então essa parte final da parábola é boa e, digamos assim, valoriza todo esse conto que a gente leu? Sim, ele é interessante, mas ele também tem um pecadinho, embora já tem aquele outro que eu falei que você pode até deduzir um pouco de como ele pode se encerrar. O outro problema que acontece é que literalmente ele faz uma espécie de preparo do desfecho. Pois é, algo curioso também. Em algumas histórias é preciso, para a gente não ter a sensação, o leitor que eu digo, o consumidor daquela obra, de ter a sensação que ao final tudo foi meio que jogado do nada, uma solução forçada. Para evitar essa sensação do leitor, muitos escritores colocam um indício que algo pode acontecer mais ou menos nessa linha em algum momento anterior da história, pois então, quando essa mudança brusca de fato acontece, o leitor não fica com aquela sensação de ser pego de surpresa, porque ele lembra, já teve um indício lá atrás que isso aqui podia acontecer. Ok, aceito. Basicamente é isso. Mas eu considero também um outro tipo de problema. Quando eu li esta dica do narrador, ou do Tolstói, aqui para essa narrativa, eu falei, então é isso mesmo que vai acontecer, dito e feito. E aí eu achei um pouquinho fraquinho, mas muita gente pode achar interessante, inclusive pode nem prestar muita atenção que antes já tinha dado essa dica para nós, né? Mas claro, muitos leitores podem pensar que foi bastante interessante isso acontecer, essa espécie de reviravolta, digamos assim, ao final, e foi muito interessante quando teve a informação lá atrás, ele nem atinou uma coisa para outra. É que isso inconscientemente funciona, né? Fica a dica, ou seja, faz com que tudo não se transforme em coisa inesperada. Como havia uma pista anterior, então digamos que o nosso inconsciente aceita mais fácil. E bom, no final das contas, o conto não tem nada demais. E você pode até considerar que essa parábola aqui, a gente pode já ter visto alguma espécie de variação dela em alguma história por aí, necessariamente que não se conecte. Já temos de cobiça, ou de terras, de irmãs, marido inocente na história, pois é um tipo de desfecho que a gente pode considerar até comum. Enfim, é uma história interessante sim, e claro, no seu desfecho tem um cunho moral, óbvio. Isso a gente não pode negar também a respeito desse conto do Tolstói. Enfim, para De Quanta Terra um Homem Precisa, escrito por Lev Tolstói, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Uma história um pouquinho acima da média, que com certeza, não que eu vá esquecer porque é uma história fraca, mas porque é uma história que talvez, infelizmente, né, já vi várias outras variações dela nos últimos anos, décadas, de diversos outros autores, e quando enfim a gente topa com uma história mais original, lá para aquela época que foi escrita, né, 1872, se eu não me engano, soa como algo que é uma cópia, na verdade, quando na verdade é
a primeira versão da coisa. Enfim, isso acontece muito. E falando em primeira versão, amanhã vamos para Machado de Assis, aqui com a coletânea Mulheres de Machado. E já aconteceu nas últimas 2 semanas de uma história ficar bisada, ou seja, a base dela acontecer nos 2 últimos contos que nós lemos. Será que Machadão ainda vai fazer isso pela uma terceira vez em sequência? Ou depois ele vai fazer uma variação nos demais contos aqui presentes nesse livro? A conferir amanhã e depois nas semanas seguintes. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!